Bom dia. Ao iniciar-se novo período de tempo, em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou cinzento. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente ao dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo solo ou recolhendo lixo, preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos. Qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantenha a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder se cuidar só. Não despreze a prece, com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém, leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoar com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um familiar cometer algum deslize qualquer para ficarmos furiosos. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento,
tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem e com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e, constrangido, falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tivessem me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que pareceu uma eternidade e falou novamente: "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: "Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho do aprendizado sem fim. Poder e vaidade. Fala-se muito das misérias humanas. Fala-se sobremaneira da miséria econômica, a tal ponto que a miserabilidade se constitui em uma classe social. Mas, ao lado das misérias materiais, há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta má, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui em socorro apenas implorado nos momentos de aflição, e jamais o amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade por si só se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens. Mas, quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poeirentas da Galileia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Nazareno, um ensinamento singular ficou impresso na história através de um diálogo do Cristo com um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas aquele homem, investido dos poderes e glórias transitórios, deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente: humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim a ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes? Lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos acreditava, naquele momento, que fossem imortais.
Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza: Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia, deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus há um singular ensinamento: a transitoriedade das ostentações humanas construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. 2 milênios após, pouca coisa restou daquele império tido como imortal. Restam hoje apenas algumas ruínas que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia, o tempo não conseguirá destruir os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos, que se dedicaram em construir patrimônios imperecíveis, não sujeitos às leis da matéria. Deus, antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, Ele nos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear as noites, salpicou-as de estrelas como se fossem flores de ouro. E nós, o que temos para ofertar a Deus, senão o nosso coração? Mas longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre, só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamo-lo a Deus como homens, de pé, e não como escravos, de joelhos. Lembremo-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Socorro do céu. Montado em seu cavalo, o fazendeiro dirigia-se à cidade como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestou atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhou por uma janela aberta e viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, de mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, disse o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém, está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está. Vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa, menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E a menina feliz respondeu: já não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Pedi a Deus e Ele enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões,
A oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre, que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é importante manter contato com as esferas superiores, favorecendo o amparo dos benfeitores do além. Esse apoio manifesta-se de duas formas. Objetivamente, como na história narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, e subjetivamente, em que nos falam através da inspiração, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para superar os obstáculos do caminho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz ao Criador. Quando a oração sincera brota do coração, proporciona doces emoções. É como suave brisa matinal que perpassa nossa alma, inebriando-a de perfume. É através da prece que podemos abrir os canais mentais para ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais. Gratidão. O homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e apertou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando ela viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isto dá, não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É seu aniversário e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros e longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e perguntou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o homem, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. A gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E gratidão é sempre manifestação dos espíritos, que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. A gratidão é dever que não aquece apenas quem a recebe, mas também reconforta quem a oferece. Joias devolvidas.
Narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família. Esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçosa, respondeu ao marido. Deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou. O que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. A ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou, um pouco além de onde se encontrava, o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram, e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro, graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento e arquitetura.
todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre a luz e as sombras. Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o alimento. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias, estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Quando vários gritam em face do caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Sejam a ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir. Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o divino amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo Paulo, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier fez da sua existência uma ponte entre o mundo visível e o invisível, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na ação de homens e mulheres que se anulam em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Irmã Dulce. Sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão. Onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso. Mas pense agora. Oração atendida. Será que Deus atende mesmo todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: será que atende? Afinal, quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados ante seus problemas não solucionados pela divindade chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende outros. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre, da forma que desejamos. Mas com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamo-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. A sua dor atingiu o auge quando ele se deu conta de que havia se tornado um deficiente físico. No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes, que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria.
Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido que se tornou um paralítico anônimo nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes, somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados como normais. Educação. Um dia desses, lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. Refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente ele se posicionou: é claro que não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não as admira, por que você as imita? Ele ficou um tanto confuso. Pensou um pouco e respondeu: de fato, deveríamos imitar somente o que achamos nobre. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, e menos ainda, da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume.
O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Esquecendo as ofensas. Amir e Farid eram dois mercadores árabes muito amigos. Sempre viajavam juntos, cada qual com seus camelos, mercadorias, escravos e empregados. Numa das viagens em que o calor se apresentava abrasador, pararam às margens de um grande rio. Farid resolveu tomar um banho e para isso mergulhou nas águas caudalosas. Um momento de distração e acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pressentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora com esforço. Muito agradecido, Farid chamou um dos seus escravos e lhe ordenou que escrevesse numa pedra próxima em letras grandes e profundas: aqui, com o risco de perder sua própria vida, Amir salvou o seu amigo Farid. A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e, no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido. Recomeçando a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opiniões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid. Então, Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. O escravo que escreveu na rocha a frase anterior ficou intrigado e perguntou: Senhor, quando fostes salvo, mandastes gravar o feito numa pedra. Agora, escreveis na areia a ofensa recebida. Por que agis assim? Farid olhou para o escravo e respondeu com sabedoria: os atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha para que todos os que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebermos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja por elas levada. Assim procedendo, ninguém tomará conhecimento dela. E, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto do nosso coração. Sabe a ponderação de Farid. Se agíssemos todos desta forma, teríamos menos ódio e malquerenças no mundo. A gratidão seria a nota constante nos relacionamentos humanos. Ninguém esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade se espalhariam, pois seriam causa de imitação por muitos. Em contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas pelos homens, pois não alimentando mágoa nem rancores, viveriam mais serenamente, o que equivale a menos propensão a enfermidades. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si e de infelicidade para os outros. Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta que Jesus recomendou o perdão aos inimigos? E mais, que ele recomendou pagássemos o mal com o bem? Isto porque o bem felicita sempre aquele que o pratica. Perda de afetos. Quando a morte arrebata do convívio um ser amado, algumas pessoas perdem a vontade de viver. De uma forma até egoísta, esquecem os que convivem no mesmo lar e se enclausuram na própria dor. Não se dão conta que, agindo assim, maltratam os corações que os amam e que, exatamente como eles, sofrem a ausência daquele que partiu para a pátria verdadeira.
Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, pai dedicado. Costumava chegar em casa e ler histórias para seus filhos. À noite, antes de adormecerem, beijava-os e com eles orava, rogando a proteção dos seres imortais. Um dia, a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir deste dia, ele começou a realizar com desleixo o seu trabalho. Não mais sorriu, não contou mais histórias. Tornou-se triste e cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando sempre mais difícil. Certo dia, separando a correspondência para a entrega, descobriu uma carta sem envelope. O destinatário era Jesus. O endereço, céu. Curioso, abriu e leu. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes. Papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele lá no céu. Tenho certeza de que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta, principalmente do trem com o que mais brincava. Outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderia curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. O trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como em sua dor fora egoísta. Esquecera a esposa e filha que também sofriam. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a ao peito demoradamente, beijou-a e lhe perguntou: quer ouvir uma história? Quando a dor da separação pela morte nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha, desistindo da vida. A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente porque guardamos a lição da imortalidade. Os que partiram estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E não nos esqueçamos dos que partiram conosco, da mesma dor e de idêntica saudade. Em nome do amor, não nos tornemos egoístas. Não nos isolemos, nem firamos ainda mais os que ao nosso lado aguardam pela migalha do nosso carinho, o sorriso da nossa ternura, nutrindo-se do nosso afeto. Delinquência. Quando se fala em delinquência, muitos pais sofrem só de pensar no que esse termo representa. Alguns de nós pensamos e repensamos em como pode uma criança dócil e amável durante a infância tornar-se um delinquente mais tarde. Nós não nos damos conta, mas somos, enquanto educadores, os maiores responsáveis pela delinquência que vige no mundo. O Departamento de Polícia de Houston, Texas, elaborou uma lista enumerando 9 maneiras fáceis de como criar um delinquente. A lista é a seguinte. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Segundo, quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. Terceiro, nunca lhe dê orientação religiosa. Espere até que ele chegue à maioridade e decida por si mesmo. Quarto, apanhe tudo o que ele deixar jogado.
livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Quinto, discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades pelas quais você passou? Sétima, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Oitava, tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com o seu filho. Nona, quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Por último, uma advertência: prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido castigo. Quando nos queixamos do desgosto porque nos fazem passar nossos filhos, normalmente esquecemos todos esses detalhes enumerados pela polícia de Houston. E enquanto nossos filhos ainda são crianças, imaginamos que jamais venham a delinquir. Em verdade, é esse o nosso mais profundo desejo. No entanto, é bem possível que nos equivoquemos procurando acertar, procurando fazer o melhor para esses seres tão queridos aos nossos corações. Se temos a intenção de fazer de nossos filhos cidadãos responsáveis e dignos, comecemos a prestar mais atenção na forma de educação que lhes damos. Ensinar-lhes a tolerar frustrações, ensinar-lhes disciplina, responsabilidade, é de bom senso. Consideremos sempre que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tal, trazem consigo a bagagem de erros e acertos acumulados ao longo das existências. Todos renascemos para crescer na escala evolutiva. Sejamos os impulsionadores daqueles a quem Deus nos confiou a educação. Dessa forma, de nada teremos que nos arrepender mais tarde, quando tivermos que prestar contas às leis divinas. Você sabia que é na adolescência que o espírito retoma a bagagem de experiências acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva? É que na adolescência o corpo e o psiquismo já estão preparados para receber essas informações. Não é outro motivo pelo qual muitos pais desconhecem os filhos que passam a ser outra pessoa, dizem, quando chegam à adolescência. E você sabia que até os 7 anos de idade a criança é mais receptiva aos ensinamentos? Por isso devemos nos esmerar para passar uma educação efetiva, de forma que esta possa suplantar as informações equivocadas que porventura traga o nosso filho de existências anteriores. Dia de luz. O despertador toca e você acorda. Abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas do ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado. Na boca, o gosto da amargura que como fel lhe fere o paladar. Novo dia. Contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos. Há que erguer-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que Deus não me tirou a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto. Não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm céleres e é preciso retomar as atividades. Entre a tristeza e o desalento,
Você se ergue e abre a janela. Nesse instante, o sol lhe bate em cheio na face e ilumina o seu quarto. Faz-se luz, e a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Há alegrias no ar, cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza toda o convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante. Encha os seus pulmões com o ar renovado da manhã. Respire profundamente. Contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia no corpo. Em vez de rogar a Deus que lhe tire a vida, rogue-lhe forças para o embate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantos espíritos almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados e equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência, perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera, alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Criador dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas, porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez. Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi. Desfrute deste dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Pense nisso. Deus na natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de beleza e sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar, refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde, o andar desengonçado de um João de Barro logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia refletida no lago calmo, transformado em grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias, como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo peripécias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião que não teme a velhice, por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador.
A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado, a goteira a cantar na calha. A araucária secular com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coachar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso do teclado extraído por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos de ruas e praças. O dia que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso. E, acima de tudo, que somos herdeiros desse mesmo universo, como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da terra. Perfil do otimismo. Quando as andorinhas, bailarinas ligeiras, dançam no ar, coloridas pelos últimos raios do sol poente, o suave calor da primavera anuncia a chegada alegre das flores e da renovação da vida. Arrebentam-se as fendas dos velhos muros e morros cansados, deixando que os vegetais surjam em variado verdor e os campos largos se exibam como matizados em festa inigualável. As mãos mágicas do celeste pintor saem derramando tintas e perfumes embriagadores em todo lugar, confirmando seu inefável amor por suas criaturas. Os córregos cantam com as águas apressadas, e as cachoeiras arrebentam cristais nas pedras resignadas que os recebem felizes. Há uma revolução geral, e os dias frios partem, deixando as lembranças tristes sepultadas sem saudades. Revoadas de aves alegres incessantemente bordam os céus com imagens sucessivas de beleza em comum. A primavera é o otimismo da natureza cantando o poema da estesia de Deus. Enquanto se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e seu pai zeloso sustentando a esperança. Apesar disso, muitas criaturas desanimadas deixam de fitar a claridade do dia primaveril, mergulhadas na noite das suas paixões. Preferem olhar o chão, onde permanece o lodo, a contemplar o alto, onde fulguram as estrelas. Por isso, tornam-se torpes, amarguradas, perturbadoras. A vida humana, qual ocorre com a da natureza, passa por quadras variadas que se sucedem em ordem de grandeza, servindo uma de base à outra, indispensáveis à harmonia de conjunto. A noite que convida ao repouso enseja a reflexão para o dia que propicia a ação. O inverno, que parece destruidor, também enseja a preservação da energia que estrugirá em vida na primavera. A criatura humana é o mais grandioso investimento de Deus na Terra. E ser otimista quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no presente, é o mínimo que lhe cabe como afirmação da sua realidade e gratidão ao seu Criador. Quem pretende conservar tristeza no coração, encontrará sempre motivos falsos para sustentá-la, acalentando a queixa,
cultivando a desdita e nutrindo-se da insatisfação. O otimismo é gerador de adrenalina emocional, que estimula o sangue, impulsionando ao avanço, a alegria, fomentadora da ação. Cultivando-o nos sentimentos, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências, e entusiasmo para não desfalecer ante os primeiros insucessos da marcha, prelúdios das vitórias futuras. Quem não possui capacidade para sustentar com valor os embates fracassados, não tem condições para viver as grandes e decisórias batalhas. Nos céus dos que amam e confiam em Deus com otimismo, sempre haverá andorinhas bailando em prenúncio de gloriosas primaveras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar espaços escuros de pessimismo mediante o aroma da esperança.